Fala pessoal, começando mais um Papo com Futebolês, seja bem-vindo à casa. Como a gente tem sempre brincado, né? Cenário novo, convidados excelentes, então vem com a gente, o papo hoje vai ser muito legal porque a gente está recebendo nada mais, nada menos do que ele, que recebeu uma missão árdua e, meu amigo, missão dada é missão cumprida. A gente está recebendo hoje Marcelo Cabo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo com Futebolês. A gente já estava batendo um papo em off aqui, mas bom ter você com a gente. Caio Costa vai estar com a gente. Valeu, Caião. Valeu, Renato. Mais um episódio nessa segunda temporada do Papo com Futebolês e gente que conhece muito de futebol, de títulos de Série B, de acessos, com passagens curiosas também no futebol brasileiro em geral. Já tinha passagem no futebol cearense e agora fez uma façanha, porque quem via a tabela da Série C ali pela sexta, sétima rodada, dizia que o time da Vila Manuel Sá iria voltar à Série D e não é o que aconteceu. Marcelo, eu disse pra você em off aqui, rapaz, quando você chegou aqui, achei você corajoso demais, mas como eu disse na abertura, missão dada, missão cumprida, né? Caio, Renato, a todos, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui pra gente bater esse papo. Foi assim, um final feliz, né? Mas futebol a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem para poder buscar aquilo que a gente acha, que a gente tem convicção. E o bom é que no final deu certo. O Floresta livrou do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência. E conta pra gente, Marcelo, como foi esse convite, né? Do presidente, do Fred, né? Pô, vem aqui, ajuda a gente. O Floresta estava passando por uma situação difícil, né? Lanterna da competição. Como é que foi esse bastidor para você chegar até o Floresta? Eu recebi, né, uma ligação do Fred, dizendo que estava buscando um treinador, que ele tinha sentado como presidente, que o meu nome tinha sido escolhido por eles. E aí conversamos por algum tempo no telefone, ele me passou um pouco do projeto. Eu já conhecia, né, o Floresta, tinha tido a oportunidade de treinar, já conhecia a estrutura física, que é muito boa, talvez uma das melhores, né, que eu trabalhei ultimamente. E assim, o que me despertou uma curiosidade foi trabalhar num clube de dono, que um dono só, porque nos últimos anos eu vinha trabalhando em clubes de massa. Então assim, eu falo sempre que eu acho que é a nova tendência do futebol brasileiro, são as SAF, o clube de um proprietário. E para mim foi muito legal assim, trabalhar com esse tipo de gestão. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E conversando com o Fred acabou me passando o projeto. Não era um momento muito bom da equipe dentro da competição, era um grande desafio, mas voltar ao futebol cearense para mim era muito legal, porque eu já tinha uma passagem aqui em 2015, eu tenho laços familiares aqui, a minha mãe é cearense, então assim, é uma cidade que eu gosto demais. E quando a gente começou a analisar, juntar as pontas, eu falei, eu vou encarar esse desafio aí. E te confesso que a gente ainda pensava na chegada em classificação, né? A gente não vai pegar um projeto, né, no início, né, do Floresta pensando em só livrar do rebaixamento. Mas aí as coisas foram caminhando, não andando bem, e aí a gente pautou em deixar o Floresta onde a gente encontrou, no mínimo na Série C. E aí eu aceitei o projeto, encontrei uma estrutura física muito boa, encontrei uma gestão muito séria, salários em dias, premiação em dia, toda uma boa estrutura de trabalho, jogadores muito comprometidos com a causa, que geralmente quando você está com adversidade dentro do trabalho, fica aquela dúvida, o grupo está comprometido ou não, mas eu encontrei um grupo muito comprometido e aí no final a gente conseguiu, né, deixar o Floresta onde a gente encontrou. Deixa eu perguntar, você falou da ideia de trabalhar num clube que tem um dono, tem um proprietário. Como é que é a relação dessa forma? O Teixeira, por exemplo, é um cara que tenta interferir muito ou ele dá muita liberdade ao departamento de futebol dele? Você falou do Fred Gomes, que foi quem te ligou, que é um cara que já tem muita história, começou lá no Ceará, mas já tem trabalho de sucesso no Santa Cruz, no Remo, tudo, então um cara já rodado. Executivo de futebol, para quem não conhece. Como é que é a relação com o proprietário nesse aspecto? Porque o cara é dono, mas tem toda a estrutura ali que é diferente, né? Como é que é? Cara, foi super legal, sabe? O Teixeira é um cara de um fino trato, uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa que tem uma gestão, assim, muito leve. A gente chegou e com a sequência de derrota, a gente sempre fazia uma reunião por semana. E o primeiro a passar confiança para o trabalho era o próprio Teixeira, o presidente, né? Então, assim, ele sempre falava, não, meu filho, fica tranquilo, a gente está acompanhando o trabalho, a gente tem convicção no seu trabalho é bom, os resultados vão vir.
E ele sempre passando confiança, dando convicção no trabalho e credibilidade. É um dono que não interfere na questão técnica, não, ele deixa a gente muito à vontade, ele sempre fala uma frase, ele fala assim, eu estou aqui para te dar todo apoio e as escolhas técnicas são suas e eu te apoio. Então foi essa primeira experiência. Você deve ter sofrido muito mais interferência em clube que não tem dono do que lá, então. Muito mais, assim. Então, assim, foi um primeiro contato com esse tipo de gestão muito bom, sabe? Eu gostei muito dele, de trabalhar com ele, a leveza que ele trata, sabe? A simplicidade que ele trata toda a situação. Então, acho que é por esse viés que a gente sempre se entregava cada vez mais. E eu conversava muito com o Fred, porque o dia a dia era meu e do Fred, né? Porque o Floresta tem uma particularidade, ele não tem uma torcida de massa para pressionar, não tem rede social para pressionar. Até mesmo a questão da imprensa também é uma leveza muito grande. A gente não tem uma pressão da imprensa. Então, assim, eu falava pro Fred, a pressão ela tem que vir de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então, a gente tem que criar um mecanismo para que a gente possa cobrar tudo aqui dentro, jogadores, comissão, motivar os caras todo dia, porque a gente não tem uma pressão, não tem torcida aqui na porta pedindo para entrar para fazer reunião. Então, assim, a gente, né, alinhou tudo, né? Eu sempre costumo dizer, quando contrata um treinador novo, tem coisas para se ajustar. O Felipe deixou um bom legado, Sim. O Felipe é um grande profissional e a gente começou a implementar os nossos protocolos, as nossas ideias e fomos adiante. Então, resumindo, trabalhar com o Teixeira, né? Trabalhar com o Diego, que é o vice-presidente, que é o filho dele, e os filhos dele, que são os diretores, cara, foi muito prazeroso. E não houve interferência, pelo contrário. E sempre houve uma coisa legal, a convicção dele e nossa nos jogadores que estavam. Ele primeiro falou para mim, avalia todos esses jogadores aqui, depois a gente vai ver o que a gente vai precisar dentro do andamento. Floresta cravou, mas vai para o 4º ano seguido na Série C do Campeonato Brasileiro. O que não é fácil, o que não é simples. A gente estava conversando em off aqui. Times como o Sampaio Corrêa, que beirou Série A, né? Quase sobe em 2022, está rebaixada para a Série D em 2025. Esse Floresta, Marcelo, hoje permanecendo, falando o que você está falando, observando agora, já tendo essa experiência de ter vivido esses 14 jogos à frente da equipe do Floresta, o que é que ele pode projetar para frente, assim, em termos de campeonato estadual e briga por acesso? Será que vem uma briga por acesso também? É esse o pensamento do Floresta? Esse ano, em termos de resultado, 2024, o Floresta não foi bom. Ele não chegou na semifinal do estadual, ele brigou para não cair, né? Eu acho que o investimento que o presidente fez pelo menos para o Campeonato Brasileiro, foi um bom investimento. Nós trouxemos jogadores aí que disputavam Série B ano passado e não foi. Então, assim, eu acho que fica um aprendizado, né? E, assim, é a convicção na continuidade. Eu acho que o Floresta está no caminho certo. Eu costumo fazer um paralelo quando eu estive aqui em 2015, né? O Fortaleza era um time que teve, não me lembro se foram 2 ou 3 finais no Castelão lotado e não teve o acesso para a Série B, né? Veio ter em 17, 18 foi para B, e aí essa história linda que o Fortaleza está criando aí no futebol brasileiro. Então, assim, tem que ter perseverança, tem que ter convicção, tem que ter resiliência, que futebol não é fácil. Você falou aí de Sampaio, em menos de um ano o Sampaio sai da Série B e vai para a Série D. Então, o futebol é uma coisa que você tem que tratar com muito respeito, com muita atenção, que não é fácil. Então, assim, eu acho que o trabalho do Floresta é um trabalho de médio e longo prazo, é um clube que se estruturou e agora está caminhando. Então, eu tenho convicção, se continuar nessa diretriz, o Floresta logo vai estar na Série B. E eu sempre crio um paralelo. O Floresta pode trilhar o mesmo caminho que o Cuiabá, né? Começou ali na Série D, retomou Série C, Série B, hoje é uma potência na Série A. Eu acho que o Floresta, né, com uma gestão como vem fazendo e uma continuidade, pode também trilhar o caminho que o Cuiabá trilhou no futebol brasileiro. Vou te perguntar uma coisa aí mais pessoal. Você falou, você trabalhou em clubes de massas, trabalhou no Ceará, trabalhou no CRB, no CSA, trabalhou no Remo, clubes com torcida grande, no Vasco da Gama, então nesse Fala, Figueirense. Como é que é para o Marcelo Cabo saber que vai fazer um jogo em casa
e sabe que vai ter lá no PV família de jogador. É uma plateia, né? Não é, como você falou, não é uma torcida. Como é que era a experiência nesse sentido? Ser num jogo de Série C, ser no jogo... todos os jogos que você participou pelo Floresta era jogo de decisão, era jogo de faca no dente, não podia perder ponto, não tinha margem de erro. Como é que era transformar aquele ambiente num jogo, supostamente... Para quem tá passando do lado do PV, cara, não tá acontecendo nada aí. E, na verdade, estava acontecendo muita coisa. Uma vaga numa Série C de Campeonato Brasileiro sendo decidida. Como é que era para ti, pessoalmente, se encontrar motivação, não sei, num cenário tão fora do comum para ti? É interessante, muito interessante. Eu prefiro jogar para 50 mil pessoas do que para 200 pessoas. Porque 200 pessoas você identifica a voz, né? Você sabe exatamente. Ela fica muito pontual. Se você Até tem o xingamento você sabe tem quem 10 foi, mil né? pessoas no estádio, é um sussurro só. Então é muito interessante. Nós temos um torcedor símbolo lá, né? Que ele sempre nos incentiva. Eu não lembro o nome dele, ele sempre faz o jogo com chapéu de couro. E a voz dele ecoa no estádio vazio, né? Então, assim... E ele é muito interessante, ele sempre jogando a gente para frente. Mas a gente sempre escuta uns desagrados, né? Uns desavisados, coisa e tal. Torcida é torcida. Pode ter 10 ou pode ter 10 mil. Torcida é torcida, mas tem essa particularidade. Eu prefiro o estádio lotado. A gente joga para 500 pessoas e você vai enfrentar um CSA que a gente venceu fora de casa, que tinha 17 mil pessoas no Rei Pelé. Vão enfrentar o Náutico, que tinha 12 mil pessoas. Então, assim, tem essa casa. Aí a gente tem que criar atmosfera, né? Nós temos que criar atmosfera. Para mim não muda, porque, né, já joguei com 60 mil pessoas, já joguei com 50, já joguei com 500. Quando eu entro ali, meu foco é só o campo, porque se o treinador ficar... Eu costumo dizer, eu crio uma bolha e o meu foco é só ali no campo. Se você ficar olhando para trás e olhando ao redor... Então, para mim, jogar com 500, trabalhar com 500 ou 50 mil, para mim não muda nada o meu foco. Mas é uma experiência... E a gente tem um bom estádio para jogar, né? Vou dizer para você que o gramado do PV é um dos melhores do Brasil. Verdade. Isso me orgulhava muito, né? Assim, eu gosto de um time meu time eu gosto que goste da bola, um jogo apoiado, um jogo, eu gosto de sair pautado lá com o goleiro e que ele fazia a criação de primeiro, segundo, terceiro, terço, e o PV me oferecia isso, entendeu? Então, assim, quando você é um mandante que tem um gramado ruim, você nivela por baixo. Como você é o mandante, o nome já diz, mandante. Então, você tem que ser propositivo no jogo. Então, assim, o PV era um estádio que eu sou apaixonado. Eu adoro jogar no PV. Pelo gramado, por tudo, pela aquela atmosfera. Então, assim, foi interessante, né? Até depois de muito tempo... Claro, eu comecei nos times pequenos do Rio de Janeiro, não tinham torcidas. Depois de muito tempo, eu volto a trabalhar para um jogo mandante por 500 pessoas. Mas foi uma experiência boa. Ô Marcelo, a gente está gravando um dia antes de um momento decisivo, né? Nessa sequência desse trabalho. E queria que você falasse dessa continuidade, né? Assim, além de... A gente já falou aqui da relação com o Teixeira, com o Fred, mas também falar dessa sequência do trabalho. A chance do Marcelo ficar... Como é que tá esse andamento da permanência? Eu imagino que o Floresta esteja satisfeito com o resultado do que foi lhe proposto, né? Mas pro ano que vem é uma outra história, né? Eu converso muito com o Fred, né? O Fred foi um par, né? Fomos um par que deu certo, né? A gente pegou, ele costuma dizer para mim, quando a gente livrou, né? Quantas vezes a gente chegou aqui, um olhando pro outro, falando, e aí, qual o caminho que a gente vai trilhar? Então, assim, foi um grande parceiro, foi um profissional que me ajudou bastante dentro do Floresta, conhecia tudo do clube, os caminhos, e a gente formou uma dupla aí que graças a Deus conseguiu capitanear essa recuperação. E eu sempre falei pro Fred, pro presidente, que depois que terminasse aqui, a primeira pessoa que eu ia conversar era com o presidente, com o Fred, com o Floresta. E vai ser assim, a gente vai ter uma conversa e vamos ver qual o projeto que vai ser apresentado. Eu vou te confessar que até o dia que a gente livrou, matematicamente, ninguém pensava em continuidade. Nada, né? A única continuidade que a gente queria era o Floresta na Série C. Sim. Então, assim, eu até fui perguntado por outras vezes, assim, eu não tinha cabeça para poder chegar e falar assim, pô, o que vai ser do futuro aqui dentro, coisa e tal. Eu só vou dizer para você o seguinte, foi muito prazeroso, né? É muito prazeroso trabalhar, né, no Floresta. Se você chegar lá, cara, um clube que
você tem um bom restaurante, você tem um hotel, os funcionários, cara, as pessoas que te abrem o portão, te servem a comida, sabe? A pessoa que limpa lá o nosso hotel, que corta o campo. Então, assim, eu tinha dia que eu chegava lá 10 horas da manhã, trabalhava, almoçava, saia de lá 8 horas da noite. Então, assim, é um clube que eu tenho muito prazer em trabalhar. Então, ficou uma coisa muito bacana, sabe? Então, assim, vamos conversar, vamos ver o que o presidente tem a falar. E aí vamos ver se a gente continua ou não, né? Hoje é uma interrogação. Esse calendário atrapalha também, né, Marcelo? A gente... que acaba em agosto é uma coisa meio maluca, né? A gente estava conversando isso aqui em off, né, cara? Assim, é lamentável você ter hoje uma competição como a Série C, uma competição que você tem clubes de massa, investimento. Existem clubes na Série C hoje que tem uma folha de pagamento de 1,5 milhão. Né? O investimento do Floresta, por exemplo, foi um investimento... Eu tive acesso para a Série B, para a Série A, com investimento menor do que o Floresta. Você vê como é que o Floresta está se atirando. E aí você tem um campeonato, cara, que termina em agosto, né? Na minha opinião, né, a Série C hoje ela tem punch para ter turno e retorno, para ter as 38 rodadas. Já tem apelo, tem transmissão. Eu acho que... Tem clubes de torcida. Tem clubes de torcida e cada vez vai ter mais. Então, assim, tem investimento. Então, eu acho que a CBF tinha que... E os clubes olhar com carinho. E a partir de 2025 já cabe um turno e retorno na Série C. É um detalhe que a gente sempre conversa aqui repetidamente. Porque aí eu perguntei da sua sequência. E é legal o gancho que o Caio pegou também, porque... Como é que decide, né? A permanência do Marcelo aqui no Floresta significa que ele só vai ter jogo agora no ano que vem. O Floresta não joga mais esse ano. 4 meses. E aí são 4 meses de trabalho sem futebol, sem bola. Além de tudo, ainda você é um profissional do mercado, né? Tem competições acontecendo. Tem Série B, por exemplo, virando turno. Você recebeu alguma sondagem, por exemplo? Sim. Porque com o histórico que você tem na Série B... Na última sexta-feira eu recebi uma sondagem de um clube. Série B? Série B. Fiquei feliz até. Ligaram pro Fred, pegaram as informações, recebi a sondagem. É aquilo que a gente fala, né? A gente está no mercado, a gente é profissional. Sempre falei pro presidente que a prioridade, quando terminar essa aqui, é a primeira conversa que eu teria com ele. Mas, incrível que pareça, ainda tem 3 meses de calendário ainda. Né? A gente terminou, lamentável, porque fica jogadores desempregados, fica profissionais desempregados. O clube não tem como manter os profissionais até a próxima temporada. Por isso que eu falo, eu acho que a CBF tem que rever. Eu acho que a própria Série D ela pode estender um pouquinho mais. A própria Série C pode ter turno e retorno, acompanhar aí o calendário da Série B. Né? Eu acho que tem demanda, eu acho que poderiam olhar para os profissionais. É a mesma coisa que eu falo quando falam em terminar com o estadual. O estadual vai terminar nunca, né? Mas, cara, se terminar o estadual, quantos profissionais vão ficar desempregados? Vai ter uma fórmula X, Y. Acha uma fórmula, né? Quantos jogadores você capta, né? Os clubes de Série A, Série B, nos estaduais, né? O maior exemplo hoje é o Eric, né? Do Ceará, que saiu aqui dos estaduais. É um exemplo. Então, eu acho que o estadual ele tem que ser saudável, pode ser 3 meses, pode ser como eles quiserem fazer. E os campeonatos nacionais teria que ter um calendário até 30 de novembro. Isso eu acho que é básico, assim. Quem defende o estadual não tem a noção, ou quem defende o fim. Quem defende o fim dos estaduais talvez não tenha a real noção de quantas pessoas, quantos profissionais estão envolvidos, né, nisso tudo. Eu acho que... E aí, só tomando a liberdade de dar uma opinião, né, Marcelo? De fora, assim... Série A, Série B, você consegue adaptar os times, como você disse, monta uma fórmula, mas acabar é uma mudança muito drástica, né? Assim, eu acho que não é viável, né? Não, exatamente. Eu sou oriundo do estadual, né? Eu comecei a militar nos campeonatos brasileiros, né? 11 com o Jorginho de auxiliar, 13 na Ponte Preta, e eu como treinador a partir de 2015. Então, eu tenho 9 anos, graças a Deus pelo meu histórico, eu tenho um mercado de campeonato brasileiro. Mas tem bastante profissional muito capacitado que ainda não tem um mercado nacional. Eles têm um mercado regional. Então, eu acho que nem você falou, é uma maneira de ajustes.
Agora eu acho que melhorou um pouco os estaduais pelas vagas da Copa do Brasil, né? Que ela agora não existe mais o ranqueamento, né? Não existe mais. Você vê, ano passado o Santos ficou fora da Copa. Esse ano o Santos ficou fora da Copa do Brasil. Isso. O Náutico ficou fora da Copa do Brasil. Né? Alguns clubes tradicionais ficaram fora. Então, assim, isso fortaleceu os estaduais. E se eu não for bem no estadual, eu vou estar fora da Copa do Brasil. Então, deu uma fortalecida nos estaduais e isso é bom para os profissionais. Esse é o segundo ano, essa é a segunda vez que você trabalha aqui no futebol cearense, né? Você trabalhou em 2015 no Ceará e agora trabalha no Floresta. Antes de falar até a sua passagem no Ceará, perdão, eu queria que você falasse um pouco do estado do Ceará. Você como treinador, como profissional do mercado, e aí você falou que o estadual potencializa, né, as competições nacionais. Como é que você tem observado o mercado cearense, né? Porque hoje o Ferroviário acabou sendo rebaixado, né? O Floresta permanece na Série C, o Ceará está na Série B aí, brigando para subir para a Série A, o Fortaleza nem se fala, mas tem o Iguatu que está brigando até o dia da gravação, empatou o primeiro jogo contra o Precisa de uma Anápolis. vitória para subir. Em casa é muito forte, pode ser uma vitória simples. Acho que não perdeu em casa, né? Não Isso. No campeonato todo. Vencendo o Anápolis por uma vitória simples, está na Série C do ano que vem também, uma outra equipe do interior. É muito bom pro futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que o profissional do mercado, Marcelo Cabo, e os seus colegas têm visto o futebol cearense? Vamos começar lá por cima, né? O futebol cearense nos últimos anos, o Ceará e o Fortaleza fortaleceu muito. Ano passado tínhamos 2 equipes na Série A, né? Que era ano retrasado, que era o Ceará e Fortaleza. E aí o Ceará cai, tentando voltar aí, mas sempre com bons investimentos, bons times, bons jogadores. E o Fortaleza numa crescente muito grande, talvez, eu acho que ainda está na frente do Bahia. Para mim, o Fortaleza hoje é o maior time do Nordeste. Né? O Bahia vai ficar muito forte, é claro, né? Com o Grupo City, está se fortalecendo cada vez mais. Isso é muito bom para o futebol cearense. E aí a gente tem o Floresta se mantendo na Série C, e agora o Iguatu, né, na Série C. Então você tem aí, esperamos, e dentro em breve, que o Fortaleza, cara, chancelou, acho que, não vamos dizer nunca, mas eu acho que o Fortaleza vai se solidificar na Série A, como vem ao longo dos anos. E seria interessante, né, no futuro, ou Floresta ou Iguatu, chegar à Série B, né? Talvez os dois, o Ceará subindo para A e os dois subindo, fortaleceria muito o futebol cearense. Mas eu entendo que o futebol cearense está se organizando, está crescendo, né? E hoje, com certeza, junto com o futebol da Bahia, são os dois polos mais fortes do futebol do Nordeste. Você estava falando que você é cria do estadual, né? Te atrai com fazer o Campeonato Cearense? Adoro. Porque como você fez o... Adoro os campeonatos Pois é, como estaduais, você, adoro. na passagem do Ceará foi só durante a Série B e dessa vez aqui no Floresta só na Série C. Te dá uma vontade de, por exemplo, se ficar no Floresta, de pregar uma peça nos dois grandes? Porque a gente tem uma... Aqui é difícil, né? Não, porque desde que o Ferroviário ganhou em 95, Isso. que não sai dos dois. Mas quando eu falo pegar uma peça, é pegar uma vaga na final... Floresta bateu na trave já 2 vezes. Recentemente aconteceu. Quando você chega no mata-mata, na semifinal, tudo é possível, né? Então é possível. Eu tenho 4 títulos estaduais no Nordeste, né? Eu tenho 2 pelo CSA e 2 pelo CRB. E assim, o estadual me atrai muito, né? Eu adoro aquele... Porque eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que o estadual tem seu tempo. Você vive uma coisa raiz, né? Você vai jogar no interior, cara, os times do interior, eles esperam o ano todo pelo aquele campeonato. A cidade espera, né? O ano todo para receber os grandes times lá. E, assim, acaba sendo um acontecimento para a cidade, um evento, né? Eu trabalhei em alguns estaduais, né? Trabalhei lá, eu fui campeão no Atlético também. Você jogava no interior. Com o Vasco, eu tive a oportunidade de jogar o estadual carioca. Você ia jogar no interior. E isso é muito legal, passa a ser um evento. Então, são 3, 4 meses que você vive aquilo legal. Depois você vira a chave para um campeonato brasileiro, que é outro nível, outro patamar. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Mas eu gostaria muito. Nunca trabalhei no estadual aqui, mas seria muito prazeroso. Marcelo, a gente estava conversando aqui também. Já bateu um papo grande aqui, viu, cara? Antes de começar, o papo estava bem legal. E eu fiz um levantamento aqui nos últimos... Na verdade, assim, eu fiz o de 2013 para cá, mas o Marcelo até já me corrigiu, que é de 15, né, como treinador. Eu tinha contado 24 trabalhos que o Marcelo fez, entre
trabalhos assim, treinou o CSA mais de uma vez, treinou o CRB mais de uma vez, né? Não, de 15 em campeonatos brasileiros. Isso. Porque eu trabalhei em estaduais no Rio como treinador profissional e no exterior, né? Desses, eu vou botar 24 pra gente fazer a estatística aqui. De todos os trabalhos que o Marcelo teve, em apenas 4, o Marcelo ultrapassou a marca de 30 jogos. Tô falando 50 jogos, tô falando 30 jogos. E em dos 4, apenas 2, um número maior do que 40, né? Em sequência, né? O CSA, por exemplo, você tem mais de 100... Você bateu 100 jogos, né? Mas em uma passagem só, uma quantidade menor do que 50. Foram 49 jogos pelo CSA. Que aí são CSA, você até me ajudou, CSA, CRB, Atlético Goianiense e o Vasco, né? O Vasco foi o último time que você ficou no mínimo 30 jogos no ano de 2021. Eu queria que você falasse, como treinador, dessa realidade cruel que é você estar mudando de cidade, de trabalho a cada 15. No Floresta são 14. Se você não ficar, são 14 jogos. No ABC tinham sido 6. Na última passagem pelo Remo foram 26. Chapecoense foram 10. Como é que é viver essa gangorra da vida de treinador, Marcelo? Essa é a vida do treinador brasileiro. Né? A gente tem um prazo de validade, né? Futebol brasileiro, você tem que entregar o resultado primeiro que o trabalho. Não adianta. Não adianta ficar no futebol brasileiro reclamando, o calendário é ruim, eu vou aqui, sou mandado embora, vou ali. Pô, o treinador tem 4 clubes no ano. É a regra do jogo, é o futebol brasileiro, entendeu? Não adianta ficar reclamando, você quer trabalhar no futebol brasileiro? Você se preparou como treinador? Encara o desafio. Esse é o desafio. Cara, eu vou até brincar um pouquinho. Eu tenho uma inveja santa do Vodivoda. Que Deus abençoe ele, prospere ele, mas são o quê? Mais de 150 jogos já? Deve 200, ser. 200 jogos, 4 né? temporadas já. Que bacana, que legal, que bom exemplo. Ele passou em um campeonato brasileiro, boa parte na lanterna, e no final chegou na Libertadores, né? Parabéns à gestão do Fortaleza, parabéns ao Vodivoda. É o que a gente apregou como treinador. Né? Eu gosto de ter... Eu quando estava... Eu vou falar aqui, eu já falei até em outro programa. Eu estava agora no Floresta, quando a gente teve a 7ª derrota, o Fred achou que eu ia pedir demissão e ir embora depois do jogo do ABC. Ele olhava para mim e eu falei, não, cara, nós vamos até o final. A gente precisa ter começo, meio e fim. Entendeu? Ou a gente bem, ou a gente tenta que recuperar. Então, assim, eu gosto de ter longevidade, eu gosto de ter continuidade. Porque futebol... Não dá para fazer futebol em 2, 3 meses. Não dá. Você, às vezes, acontece. Encaixa, você vai embora. Sim. Mas não é uma realidade. Também não quero igual o clube, também não, no Liverpool. Precisa de 3 anos para ganhar um título. Isso é utopia no Brasil. Você, se em 3 anos você não ganhar nada, sinto muito, um abraço. Mas é a realidade do futebol brasileiro. Eu até fico feliz de ter essa marca em 4 clubes. Mais de 30 jogos, porque é muito difícil. Você tem que empilhar resultados para poder ter continuidade. Não é o que a gente gosta, não é o que a gente apregou, mas é a realidade do futebol brasileiro que a gente tem que encarar. E a minha pergunta, Marcelo, ela tem muito mais a ver com o cenário total do que com o seu trabalho, né? Porque o que é que se espera de um treinador? E você pegou o Floresta nessa situação. Chegue aqui e resolva meu problema para ontem. Né? Então, assim, às vezes você chega numa situação que está extremamente complicada para reverter, né? Então, assim, a minha provocação, cara, é muito mais nesse sentido, né? E tem até um detalhe do calendário em si, é que do tempo que você está no Floresta, num clube de Série B, você teria feito muito mais jogos do que você fez no Floresta agora, né? Tem essas particularidades. Exatamente. O número de jogos tem que ser analisado período, também pelo, né, período e o clube que você está. Porque assim, jogando. Tem algumas particularidades. Por exemplo, assim, eu tenho êxito em alguns trabalhos que eu tive poucos jogos. Por exemplo, eu cheguei no Atlético Goianiense em 2020 para fazer o 2º turno. O time estava ali perto da zona de rebaixamento. A gente conseguiu na Série A livrar o time e ainda botar o time na Sul-Americana. E em 21 eu volto para fazer 8 jogos. O time estava ali a 1 da zona. Eu faço 8 jogos de vencibilidade, 4 empates, 4 vitórias, e a gente deixa de ir para a Libertadores no saldo de gol para o América. Então, assim, chego no Goiás, tenho um acesso no Goiás, fiz 19 jogos. Cheguei durante o campeonato, justamente para isso, para tentar buscar o resultado que não vinha tendo. Então, assim,
Nem sempre a gente consegue ter a longevidade dentro do clube, mas às vezes da realidade louca do futebol brasileiro, o tiro curto você consegue entregar o resultado, mas você às vezes não tem a continuidade. Alguma dessas saídas assim te deixou frustrado de conseguir atingir uma meta que era difícil, aí vai começar um outro ano, ou não fica, ou fica e logo em seguida já vem uma impaciência, uma falta de proteção? Em algum desses momentos te chateou, te deixou, poxa... E o ano passado, quando eu cheguei aqui, eu resolvi a parada junto com o meu time. Eu tive um pedido de demissão, né? Vou dizer que eu me arrependo. Porque, assim, foi no Atlético. Quando eu chego no final de 2021, eu fiz os 8 últimos jogos. Nossa equipe de trabalho livrou o time do rebaixamento. E aí eu renovo o contrato e começo a pré-temporada e o estadual. E no 4º jogo eu peço demissão. Algumas coisas internas não era com o Adson. O Adson é um cara que eu tenho gratidão, não prescreve. Eu tenho uma gratidão eterna com ele. Um relacionamento com o Adson é muito bom. Mas algumas questões de trabalho interno, com alguns segmentos do clube, eu não estava feliz. Então, assim, talvez tenha sido um dos melhores contratos da minha carreira. Cheguei na 4ª rodada, chamei o Adson e pedi demissão. Entendeu? Faltou, não do Adson, mas de um segmento interno de trabalho, faltou talvez aquilo que eu entreguei para o clube no ano anterior para continuidade. Eu fiz só 4 jogos e 22. E teve algumas saídas assim durante o trabalho que me entristeceram. Uma foi o Vasco, né? Eu chego no Vasco no final aquele campeonato que acabou em fevereiro, começou em março, Vasco rebaixado, já falei isso várias vezes. Cheguei na segunda, quarta, estreou com a Portuguesa, não tinha time o Vasco. O Vasco não tinha time para estrear no estadual. Começou com sub-20, primeiro, segundo jogo. Eu com 8 dias de trabalho estreiei no estadual, eu com 15 comecei a Copa do Brasil. Pikachu fica, não ficou. Carlos Miguel fica, né? Não. Eu tive uma conversa com o Pikachu, eu posso falar isso. Ele foi se despedir de mim, eu falei, meu filho, seu ciclo aqui acabou. Você é um grande jogador, você vai viver momentos novos na tua carreira e você vai acontecer em outro lugar. Vira essa página. E hoje ele é um ídolo, assim, sim, né? Exatamente. Cada gol que eu vejo dele me alegra. Me alegra porque é um menino de ouro. Sabe, eu queria muito ter ficado com ele no Vasco. Queria muito, muito. Carlos Miguel, ele, o Henrique, lateral esquerdo, que foi pro Leão. Olha os jogadores que a gente teve que abrir mão. Era um jogador, o Thales Magno, não chegou a estrear comigo, ele foi vendido. Hoje é o cara aí do Corinthians. Olha o nível de jogadores que eu perdi, Carlos Miguel e outros. E sem tempo pra nada, porque já sem tempo Campeonato Carioca batendo na porta. O único que eles conseguiram manter do elenco foi o Léo, lateral direito, o Cano e o Castan. O resto é um time tudo novo. E eu, um teto salarial de 70 mil. Como é que você traz jogador com 70 mil? Mas era a regra do jogo, eu topei. Assim, eu não podia perder aquela oportunidade no Vasco. E aí a gente foi criando. O meu início do Vasco foi 11 jogos de invencibilidade. Depois a gente, Copa do Brasil, cheguei na 3ª fase. Começa o brasileiro não muito bem, mas a gente consegue recalcular a rota. E quando eu saio para o Vasco, eu tenho 4 jogos de invencibilidade. Ganho 2, Sampaio e Brusque. Empato com o líder, que era o Náutico. Empato com o Coritiba fora, que era o vice-líder. E aquilo que a gente estava falando antes, né? Pressão externa, né? Pressão de conselho, pressão... Eu me lembro que o Jorge Salgado foi um dos melhores presidentes que eu já trabalhei. O cara assim, o cara te mandou embora, mas você gosta mais. Eu gosto muito do Salgado. E o Alexandre Pássaro é um cara ímpar, meu irmão, meu amigo. Me chamaram e falaram, Cabo, não dá mais para segurar. A pressão está muito grande, movimentar a torcida, movimentar o conselho, coisa e tal, a gente não tem mais como segurar. Eu saio, chega o Lisca, chega o Diniz, não vira o time. Não deu. Eu vou pro Goiás no mesmo ano e subo com o Goiás. É isso aí. É uma saída que eu fiquei muito chateado. Também uma saída do Goiás também, porque eu subo com o Goiás, mas não termino o campeonato. Saio faltando 4 jogos. Uma questão que o time já estava praticamente com acesso garantido. Foi um problema que eu tive com o presidente, ele acabou me mandando embora. Foram assim, dois lugares que eu queria ter terminado o ciclo. E então, o Vasco eu tinha convicção. E o último foi o Ceará, de 15. A gente tinha que falar do Ceará de 15. Não, porque, cara, eu chego aqui no Ceará porque você chegou numa situação muito parecida com a Floresta agora. O Ceará era lanterna.
a 7 pontos do 16º colocado. Eu me lembro da vitória que você tem contra o Macaé lá. Gol do Vitor Luiz de fora da área. Foi uma das mudanças que você fez, né? Foi que a gente já começou a mudar. Tem uns jogos bem malucos daquela tua passagem, né? Jogo contra o Paraná. O mais emblemático da minha passagem foi o Paraná. Aos 40 do segundo tempo, a gente estava perdendo de 3-2. A gente faz o gol aos 40 e Fabinho, no acréscimo... Né? Fabinho, um gol do Rafael Costa. E o Rafael Costa faz o 4-3. Aquele jogo ficou assim... Tivemos a vitória do CRB fora, tivemos uma vitória com o Náutico, que até na época foi a demissão do Lisca. O Lisca estava no Náutico, a gente vence. Então, assim, eu cheguei num momento muito crítico do Ceará, né? Era 0 pontos. Eu me lembro que eu chegaram 5, 6 jogadores junto comigo, departamento médico lotado, e a gente precisando repaginar. Troca de executivo, o CR saindo, o Pastana chegando. E aí eu fiquei 15 jogos, cara. Então eu fiz aquela reformulação junto com o Pastana. E a gente foi construindo vitórias e brigando. Você sabe que a Série B não é fácil. Eu falava para a diretoria, a gente pode ter que livrar só na 38ª. O importante é na 38ª a gente estar livre. Foi o que aconteceu, livrou no jogo do Macaé. Mas também foi uma circunstância que a gente, se ganhasse o Luverdense, saía da zona. Nós perdemos em casa. Tinham 2 semanas de paralisação. Houve uma pressão para troca no Robson e no Evandro na época. Eles me chamaram. Também muito chateado, muito consternado. E aí, mas a gente aceitou. E o importante é que no final o Ceará ficou na Série B. Mas você acha que teria conseguido se livrar, Marcelo? Porque aquele time era engraçado. Aquele time com fez certeza. alguns jogos muito bons. Eu me lembro de um jogo contra o Bahia, que foi 2-2. O Júlio César faz o gol de cobertura. Isso. Que era aquelas pane que não dá pra explicar. O Ceará jogando muito melhor do que o Bahia, tomava um gol de bola parada. A gente tomava muitos gols assim que tu não entendia Esse nada. próprio jogo contra o Paraná, o Ceará faz, era o técnico do Paraná. O Ceará faz 1-0 com o Vitor Luiz, aquele gol quase do meio de campo, né? Isso. E o Ceará aí o Carlão, atacante do Paraná, faz 3 gols. Estreia dele. Estreia do Carlão. Fez 3 gols. Estreia do Carlão. Isso. E aí, pô, vai perder esse jogo também. Aí eles abrem 3-1. Isso. Exatamente. 3-2, 3-3, 4-3. A gente vira o jogo. Eu me lembro, o Castelão tava lotado. Até sempre falo, eu tenho uma foto, eu comemorando. Torcedor fez um quadro e me deu de presente. Eu tenho lá na minha casa no Rio de Janeiro. Foi, com certeza, ali a gente conseguiu, Pastana, eu e todo mundo, né, toda a equipe de trabalho, recalcular a rota, a gente realinhou tudo e ali a gente fez uma equipe, né? Não vou tirar, claro, nunca o mérito do Lisca de ter chegado, ter livrado, mas ele chegou num momento muito diferente do que eu cheguei. Chegou, já estava tudo organizado. E quase 2 semanas para preparar o time para voltar a jogar. E 2 né? semanas e 8 jogos, e ele deu continuidade e acabou. Só para contextualizar, era um ano que o Ceará tinha vencido a Copa do Nordeste. Com o Silas. Com o Silas. É vice-campeão estadual naquele... O famoso gol do Cassiano. Gol do Cassiano. E o time começa a se desfazer. Não, o time da Copa do Nordeste, ele não existe a partir da 3ª rodada da Série B. No futuro, quem for pegar assim, o time que ganhou a Copa do Nordeste e o time que livra do Macaé vão dizer que foi em anos diferentes, porque eram 2 times diferentes. Samuel Xavier foi pro Sport. Era o Luiz Carlos o goleiro, termina com o Everson. Com o Everson. Se consolidando como goleiro titular. O lateral da Copa do Nordeste era o Fernandinho. Você quer a melhor radiografia? Vitor Luiz. A melhor radiografia é o ataque. O time ganhou a Copa do Nordeste com Marinho, Assisinho e Magno Alves. Ele terminou... E tinha o William, né? O Batoré. O Batoré era banco, né? Não, eu digo assim, ainda tinha. Não, eu tô falando do que termina. Rafael Contra o Macaé joga Rafael Costa, Alex Amado. E o... Ele jogava com o Ricardinho aberto do lado direito. Ele jogava com o Wesley por dentro e 2 volantes. O Baraca e o João Marcos. Siloé. O Ricardinho jogava do lado direito daquele time. Siloé. Siloé era banco. Fabinho, era uma opção. Siloé, Fabinho, Júlio César. As pessoas não lembram que o Ricardinho jogava aberto do lado direito. Fazia um quarto homem de meio campo fechando. Isso. Ele passou a usar o Wesley. O Marinho tava saindo. Até na semana que eu cheguei, ele tava Cruzeiro, se despedindo. Né? Isso. Foi pro Cruzeiro. Na época, ele não queria ir, cara. Foi muito legal. Assim, o Assisinho se contundiu. Ele assim, tipo assim, ele foi muito dolorido. Eu vi ele despedindo do pessoal. O Marinho, ele vive muitas coisas, né? Ele é muito intenso, né? Muito intenso, muito emocional. E eu me lembro ele despedindo lá do pessoal. Até tive a oportunidade de encontrar ele, despedir dele um pouquinho. Foi uma perda, né? Tecnicamente, ele voou. Acho que a gente tinha o volante, o William Correa, que foi pro Cruzeiro. Isso. Teve uma proposta boa pro Cruzeiro, foi. Mas aí a gente conseguiu fazer. Esse time foi o time, né? Que eu montei. Esse time que você falou. Baraca, que veio, né? Baraca, Júlio César. Baraca você conhecia da Ponte Preta, né? Da Ponte Preta. O Júlio César tinha jogado comigo no Figueirense. Isso. 2011.
O Alex Amado foi a diretoria que Veio o trouxe. Mazola também. Mazola, que tinha veio o jogado Vinícius, no São Paulo. que... O Vinícius já estava, mas estava treinando separado. Parado, Eu né? reintegrei o Vinícius e ele ajudou bastante. O Vinícius fez uma quilometragem no Goiás histórica. Me lembro que lá no jogo contra o CRB, ele fez o gol da vitória, jogou pra caramba também. A gente conseguiu recuperar o Vinícius, assim. O Rafael Costa estava num momento fazendo verdade. gol. A zaga era Charles e... Era o Gilvan? Não, acho Gilvan estava lesionado e o Thiago, treinador do Ipiranga, também estava lesionado. Era Charles, cara, agora também. Me fugiu Jogo a memória agora. contra o Macaé, eu não tô lembrando também. não. Era o Charles, eu sei Você jogou que... Cametá. Era Cametá vira pegou, titular. Cametá vira titular, Isso, vamos. ou era o Cametá, tinha aquele menino do Tinha o Corinthians. Ranieri, né? Aquele menino do Corinthians que era volante, a gente usava às vezes de lateral. Quando a gente estava com dificuldade de lateral. Agora a zaga com o Charles, quem era? O Wellington Carvalho. Sim, que foi do Fluminense. Foi do Fluminense. Eu cheguei, o Wellington tinha 20 anos. O Wellington... Você era o técnico do jogo 22 contra o São Paulo, né? Foi. Da Copa do Brasil, né? Que Aquele jogo vocês engraçado... ganham o jogo em São Paulo. Não, a história é o seguinte, a gente estava... É uma das histórias mais curiosas do a Ceará. gente O time era lanterna, E né? aí tem um dado interessante. É ali que eu lanço o Sanches, o Raul Verdade. e o Isso. menino atacante. Tá no Benfica. O Arthur. O Arthur Cabral. Que o jogo contra o... Da São Copa Paulo. do Brasil contra o É, São Paulo. porque O é o Arthur seguinte- tinha jogado já com o Geninho. Quando o Ceará... Cara, passou o Geninho, a gente não lembrava do Geninho. Não, eu entrei no lugar do Geninho, pô. A quantidade de treinador que o Ceará teve em 2015. entrei no lugar do Geninho. Teve o O jogo pela Ceará Copa teve do Dado Brasil, Cavalcante no começo do ano, Silas, Geninho, Marcelo e termina o ano termina com com o o Lisca. Lisca. Não E tinha essa- como dar certo O um ano Arthur desse tinha jeito jogado, o também, Arthur né? tinha jogado contra o Tupi. Ele faz o gol contra o Tupi. Aí depois eu integro ele no Porque equipe esse jogo contra o profissional. São Paulo, você vai com time reserva. Não, a gente tinha um jogo logo 3 dias depois, 4 dias depois, e o time já estava muito desgastado, que Série B. Aí a diretoria falou, cara, pega quem tá fora do próximo jogo, quem tá voltando de lesão e os garotos. Eu me lembro lembra que tinha o Fabinho também muito bem. Aí o que aconteceu? Eu mesclei o pessoal que estava voltando de lesão, Gilvan, aí o Charles estava suspenso, eu levei o Charles, fiz um 3-5-2 ali meio doido, e a gente vai lá e ganha de 2-1 do São Paulo. E tava ganhando de 2-0 sem o São Paulo fazer nada. O Alexandre Pata que acha no final, no assim, talento dele. aos 40 ele faz o 2-1. Ele faz um belíssimo É um gol. golaço, é. Aí no jogo de volta a gente bota, vamos classificar, vamos buscar. Uma coisa que a gente não pênalti queria, só que o Wellington Carvalho escorrega, dá um carrinho, tava 0-0, dá um carrinho no Pato e é expulso no primeiro tempo. Aí tomamos de 3-0. Aí foi a virada do São Paulo. Na reta final, acho que é porque tava contundido. Na reta final, quem termina fazendo dupla com o Charles é o Sandro. Exato, Sandro. Tinha o Sandro, o Sandro. O Sandro jogou mais do que o Wellington. É. O Sandro. A dupla que ficou foi Sandro e Charles. Sandro e Charles. Sandro e Charles. O Charles até tá aí na Copa do Nordeste, ele termina com o Gilvan. O Sandro é né? banco, né? O Sandro já tava na E lembra. o O Sandro é Sandro já titular do time vice-campeão em Que aí 2014. depois o Sandro continua uma trajetória maior até no Ceará, né? Ele fica mais... O Sandro jogou aí e revezava um pouco. Porque o Gilvan e o Thiago, que é o treinador do Ipiranga, estavam lesionados quando eu cheguei. O DM era lotado. O DM era muita gente. Mas é isso. Mas já chegou a falar com alguém do Ceará sobre isso? Assim, te encontrou em algum lugar? Não, a minha relação com o Evandro é maravilhosa, com o Robson. Tem uma relação muito boa. Zero de mágoa, zero de tristeza. É a regra do jogo, eu Faz entendo. parte do processo, né? O treinador tem que estar preparado para chegar e para sair. Só a título de curiosidade, eu peguei o jogo emblemático que a gente tava lembrando, Ceará e Paraná. Certo. Mas vamos olhar a escalação. Luiz Carlos era um baita goleiro, mas teve um problema crônico de Lesão, né? ombro, né? E aí acabou. Guilherme Andrade. Que era o volante do Corinthians. Foi jogar que lateral. a gente usava de lateral direito, porque o Cametá, às vezes, tinha mais... E tinha o Ranieri, né? Que também não jogou muito pouco. Jogou pouco comigo. Aí Sandro, Thiago Carvalho, Vitor Luiz. Baraca, depois Vinícius. Aí aquela história tava perdendo o jogo. Tava perdendo, aí vamos pra frente. Carlão Jogou Cearense, bastante né? comigo. Alex Zagueiro Amado. volante. Alex Amado. Mazola, depois Arthur, Júlio César e Rafael Costa. E esse jogo você foi pra bafa, né? Você meteu 4 atacantes. Porque eles fizeram 3-1. Eu falei, pô, Castelão com 30 mil, eu falei, tem que tentar virar o jogo. É verdade. Era assim, porque assim, naquele momento, eu aprendi o seguinte no ponto corrido. Tem momento que um ponto não ajuda. Você tem que se atirar. Se você fazer um campeonato de recuperação, você tem que buscar 3 incessantemente. A gente tava falando disso. Se não conseguir, levar um, mas
Você não pode ter medo de buscar 3. A diferença do jogo de Copa pro jogo de pontos corridos, né? Quando o Fortaleza for jogar agora contra o Rosário Central, aí muita gente, podia ser arriscado mais, que o jogo tava 1-1. Eu falei, se fosse um jogo de pontos corridos, eu não tenho a menor dúvida que ele se arriscava mais. Com certeza. Mas um jogo de mata-mata, tu toma um gol pra tirar depois aqui, é complicado, né? 180 minutos, né? Você tem que analisar o jogo de 180 minutos. Às vezes você perdeu de 1-0 fora, a coisa ficou um pouco vulnerável. Se você soltar um pouquinho, o time tem uma transição boa, você segura um pouquinho. Porque eu costumo dizer, quando eu jogo mata-mata de 180 minutos, os 2 tempos, cada tempo tem 90 minutos. Um jogo tem 45. Esse tipo de mata-mata, cada tempo tem 90 minutos. Então você tem que jogar os 180. É uma passagem que é sempre lembrada, né? Porque logo depois vem o Lisca, aí acontece o Ceará, aquela pressão de nunca ter caído para a Série C, né? Eu imagino que você deva ter sofrido toda essa pressão lá, né? E eu ainda era mais jovem, né? Hoje a gente tá mais cascudo, coisa e tal, mas foi legal. Eu tenho muita gratidão pelo Ceará, porque foi o Ceará que me abriu as portas, né? Eu tava no Macaé, chegou até a estar em 3º colocado, e aí quando eu recebo o convite do Ceará, o Macaé tava em 6º. Os caras falaram, tu é maluco, você vai largar o 6º pro Lanterna? Eu falava assim, é o Ceará, irmão. Onde o Ceará pode me projetar, o Macaé não vai me projetar. E no ano seguinte tu ganha o campeonato pelo Atlético Goianiense, né? Eu sou campeão brasileiro pelo Atlético Goianiense da própria Série B. Então, assim, foi aquele caso do Floresta, né? Pô, e o desafio? Eu falei, a gente não pode ter medo de desafio, né? E eu era bem jovem, minha experiência em campeonato brasileiro era pouca, era pequena. Eu tinha começado a Série B no Macaé, tinha 14 jogos de campeonato brasileiro. Acabou dando certo. Deu certo. Você é um carioca que hoje é quase um alagoano. Já é um nordestino, já passou por vários times do Nordeste, mas tem residência em Alagoas, né, em Maceió. Conta dessa experiência também de viver essa relação com o Nordeste, né, como profissional, mas como pessoa também. Eu sou cidadão maceioense, né? Ganhei lá com a decoração lá. Eu tenho laços com o Nordeste. Minha mãe é cearense, né? Minha mãe nasceu aqui na Aldeota. E toda vez que eu venho trabalhar aqui, ela fica muito alegre, ela fica muito feliz. E assim, eu tenho uma identificação muito grande com o Nordeste, né? Desde que eu vim aqui pro Ceará em 15, depois fui pro CSA. Chegamos no CSA num momento muito difícil. O CSA não era campeão estadual há 10 anos. E estava muito mal no campeonato. A gente chega, consegue o título estadual. E aí a gente começou o campeonato assim, com pedido do presidente. Não me deixa voltar para C. Né? O investimento não era um investimento alto. E aí a gente começa ali desacreditadíssimo, né? O Campeonato Brasileiro. Só que a gente dá uma arrancada dos 5 primeiros jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Aí a gente arranca. E até faltando 3 rodadas, a gente brigou pelo título com o Fortaleza. Né? Foi o único time que de fato ameaçou. Vocês empatam um jogo aqui no Castelão, foi o gol do Hugo Cabral ali, numa jogada de escanteio, Castelão lotado. E aí, faltando 3 rodadas, o Fortaleza consolida, mas a gente... Foi legal pra caramba aquele campeonato, aí o CSA vai pra Série A depois de 38 anos, né? Então, assim, aí criou-se aquilo tudo, aí eu começo o Brasileiro, e aí na metade do Brasileiro eu saio do CSA, vou pro Vila Nova, e aí não deu certo lá o projeto do Vila, e aí o CRB me contrata de volta. Só que eu tenho uma história de família particular que eu, assim, quando eu subo com o CSA... A minha filha foi diagnosticada com tumor do pâncreas, com 14 anos. E aquilo foi muito difícil para a nossa família. E dentre as oportunidades que eu tinha para o tratamento dela, Rio, São Paulo ou o próprio Maceió, eu senti muita convicção na equipe de Maceió. E aí, cara, eu orei a Deus e Deus me deu a direção que eu ficasse lá em Maceió. Então, assim, era muito difícil eu sair de Maceió naquele momento. Minha filha fez a cirurgia em fevereiro. Depois você tem que esperar os 5 anos para ver se tem remissão, metástase, alguma coisa. E aí, quando eu saio do CSA, foi um baque muito grande, porque a minha filha estava em recuperação. Aí eu vou para Vila Nova, minha cabeça não estava boa, as coisas não aconteceram. Aí o CRB me liga, eu saio para voltar. Por isso que eu tenho muita gratidão ao presidente Marco Barbosa, porque para mim foi um momento muito importante para minha família, que eu podia acompanhar o tratamento da minha filha. E aí eu volto para o CRB, muito contestado pela torcida, né? Pela rivalidade. Claro. De eu ter sido... Em 2019 eu fui bicampeão estadual. Aí eu volto para o Campeonato Brasileiro, só que eu faço um bom final de Campeonato Brasileiro para o CRB. A torcida já começa a me olhar com outros olhos. Aí eu renovo.
Aí a gente começa 20 muito bem. Eliminamos o Cruzeiro na Copa do Brasil. Aí eu sou tricampeão estadual. A gente vai, começa o brasileiro muito bem a Série B, G4, G6, G4. E aí, para mim, foi muito importante. Por isso que eu tenho muita gratidão ao CRB, porque fiquei mais de um ano no CRB e foi justamente um momento muito crítico. Pessoalmente, né? Que depois, você sabe, depois de um ano você fica mais tranquilo, 2 anos, vai acompanhando. E assim, a minha filha tinha 14 anos. E aí o CRB me proporcionou isso, ficar com a minha família. E aí depois que, graças a Deus, né, passaram-se 5 anos, hoje ela está com 20 anos, está bem. E ela hoje optou, minha filha optou morar em Maceió com a minha esposa, optaram. É assim, foi essa, por isso que eu tenho tanta identificação com a cidade, com os clubes. Eu ganhei 2 títulos estaduais com o CSA, 2 com o CRB. Sou um cara assim que eu tenho muito respeito pelas 2 torcidas, por todo o povo. E aí rolou essa identificação. Hoje eu moro em Maceió, tenho minha casa no Rio, minha família toda no Rio, mas hoje eu moro em Maceió. É uma cidade belíssima. Maceió é espetacular. Não é ruim de morar em Maceió, não. Não é né, nada, meu amigo. Acho que é uma cidade até boa para você. Mas, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço demais esse papo. Para nós é um prazer conhecer um pouco dos bastidores dessa história toda, né? Da sua passagem pelo Ceará, pelo Floresta. E o nosso desejo é que você continue crescendo, que venham novas oportunidades aí, que outros ciclos aconteçam. Aqui no estado do Ceará ou, né, pelo Brasil espalhado aí, mas pode ter certeza que a gente vai ficar sempre na torcida. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa bom, tínhamos aí 2, 3 horas de papo, conteúdo muito bom, mas é muito, muito prazeroso encontrar vocês aqui, participar do programa e estou sempre às ordens, obrigado pelo convite. E a gente vai ficar no aguardo agora do que vai acontecer, Eu torço muito que ele fique. Eu acho que o Floresta tem a chance, com a qualidade do trabalho, de ser uma pedra no sapato maior. Esse ano o Floresta entregou pouco no estadual. E como muitas vezes Fortaleza será fica meio disperso no estadual, eu torço muito sempre que apareça um penetra, cara. Sempre. Eu sei que eu já me despedi, mas deixa eu fazer uma última. O Paulinho Kobayashi, ele tem um acordo com o Capital. E foi emprestado para o Ferroviário para disputar a... mas é tão louco que ele foi demitido, o Ferroviário. O futebol brasileiro é um negócio sensacional. Mas só para falar desse modelo... Eu peguei emprestado e foi demitido. É os 30 jogos. É possível? O Floresta já abriu essa possibilidade ou vai depender dessa conversa ainda? Fique lá até o final do ano se você tiver alguma coisa, mas ano que vem a gente confirma o contrato. Não conversamos nada ainda. Ainda não foi batido, Não teve nenhuma conversa. Sinalizaram o interesse, eu também sinalizei o interesse da conversa, mas assim, não delineamos nada. Não tem nada planejado, nada né? Conversado. Você quer ter ideia como é complicado? Eu lembrei agora aqui, antes da gente terminar. Fortaleza talvez seja hoje o melhor exemplo de longevidade com o treinador, não só com o Vojvoda, como o Marcelo Paes bancava o Rogério Ceni. Muito tempo. Certo? Quando o Fortaleza sobe em 2017, ele renova com o Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago ia ficar. Só que o Zago tinha relações com o Juventude, porque foi treinador e jogador do Juventude, e era o técnico do Juventude que tira o Fortaleza do acesso em 2016, resolve ir pro Juventude, porque o Juventude estava jogando a Série B. E aí, daí surgiu sua nova história. É do momento que o Zago... Por quê? A história do calendário. Série C terminou naquele ano em setembro. Ele tinha final de setembro, novembro, dezembro ainda para trabalhar. E aí, numa escolha que era dele, bicho, abriu-se o caminho da vida do Rogério Ceni no Fortaleza. Olha como é louco. O calendário meio que induziu a saída, porque se era no final do ano, o Zago tinha ficado. Tinha renovado. Né? Tinha ficado. Priorizou a continuidade do trabalho. O que também não está errado. O cara vai ficar parado, tem que trabalhar. Exato. É ruim ficar 3 meses em casa. Eu imagino. Você sente a falta do cheiro da grama, do cotidiano, do dia a dia, das viagens. A gente sente muito falta. Eu sinto muita falta de trabalhar. A esposa gosta, mas até um determinado momento, né? Depois 15 dias ela já começa a falar, o telefone não tocou, não? Marcelo, brigadão, a gente agradece demais, boa sorte, a gente vai estar na torcida aqui, tá bom? E você que acompanhou o papo até o final, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e na próxima a gente já vai estar com... É sempre assim, os convidados a gente vai mantendo uma regularidade aqui muito boa, tá bom? Até a próxima.